Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Professor Tito, onde você encontra conteúdo sobre história e ciências humanas de modo geral. Primeiramente, eu peço perdão a vocês por esse tempo sem publicar novos vídeos. Como você sabe, eu sou professor e essas últimas semanas foram bem puxadas, mas eu espero manter a regularidade a partir desse vídeo que nós estamos vendo hoje. Como você bem sabe, o mundo está vivendo um cenário bem delicado, não é, pessoal? Nós estamos vendo o conflito ali na região do Oriente Médio entre Israel e o grupo terrorista Hamas, e agora o conflito direto entre Israel e o Irã. Mas você conhece a história do Irã? Você sabe qual é a origem desse país? A gente sabe que no final da década de 70, mais especificamente em 1979, aconteceu uma revolução no Irã. Sim, uma revolução religiosa, inclusive, e política. O Irã era governado pelo Shah Reza Pahlavi, que era um governo, sim, autoritário, que até perseguia os seus opositores, mas mantinha certa liberdade civil para a população. Você via a população do Irã antes da Revolução parecia até um país ocidental, até porque o Irã tinha um forte vínculo com o Ocidente, especialmente com os Estados Unidos. Você via as mulheres se vestindo normalmente, frequentando as universidades, frequentando escolas, esportes e tudo mais, sem problema nenhum. Mas em 1979 aconteceu uma revolução de cunho político e religioso, liderada pelo Ayatollah Khomeini, um líder islâmico radical. O Ayatollah Khomeini conseguiu movimentar boa parte da população iraniana em apoio ao seu projeto de poder e conseguiu então que a família do Shah Reza Pahlavi fugisse do Irã e ele logo depois assumisse o governo. O que nós vimos depois dessa revolução, queridos, infelizmente foram cenas muito tristes. O país se tornou extremamente autoritário e implementou uma interpretação radical da lei islâmica. Não é à toa que é um dos países mais fechados em relação à questão de liberdades civis e, infelizmente, marcado por forte oposição, por forte perseguição aos que discordam do regime e, infelizmente, com uma lei que oprime muito diversos grupos, especialmente as mulheres, porque é um regime regido por uma interpretação radical da lei islâmica. E está assim até os dias de hoje. O que acontece? O Irã, na antiguidade, tinha outro nome, era a Pérsia. E hoje nós vamos finalizar a nossa série de vídeos a respeito da antiguidade oriental. Então, para você conhecer um pouquinho das origens desse país que está aí em destaque no cenário político atual, confira esse vídeo porque você vai aprender um pouco mais sobre a história do Irã, até então chamado de Pérsia. Bem, queridos, a Pérsia foi ocupada por povos chamados de indo-europeus, aí por volta do ano 2000, 1500 a.C. Eles ocuparam uma região geográfica chamada de Planalto Iraniano, e aí você já entende o porquê do nome do país atualmente. E lá naquele local, no Planalto Iraniano, haviam dois povos que viviam de maneira independente. Você tinha os Medos e os Persas. Medos e Persas. E eram povos que não estavam unificados, não estavam padronizados, não tinham um único governo. Cada um tinha o seu governo de maneira autônoma. Mas a história vai mudar com o primeiro personagem importante dessa história, que é o Ciro, também conhecido como Ciro o Grande, que vai governar a região de 559 a 530. E por que Ciro é tão importante? Porque ele foi o responsável por unificar Medos e Persas. Então, esses dois povos que antes viviam de maneira independente, agora, após a conquista de Ciro, estão unificados em um único império, que ficou conhecido como Império Medo-Persa ou Império Persa. Você pode encontrar os dois nomes. Então, nós temos agora a formação de um império que tinha como capital a cidade de Passárgada, uma importante cidade daquela região. Bem, Ciro foi então responsável pela unificação,
a organização de um exército único, a padronização da administração e das finanças do império. E logo depois dele, nós temos o governo de Cambises e o terceiro governante importante, talvez o mais importante, inclusive para você que vai fazer alguma prova de vestibular ou Enem, que é o Dario I. Esse personagem é fundamental para a gente entender a história da Pérsia. Para você ter uma ideia, durante o governo de Dario, o território persa chegou a 8,5 milhões de quilômetros quadrados. É um território gigantesco, pessoal. E era tão gigantesco que ele possuía algumas capitais para ajudar na administração de um território tão vasto assim. Então, o Império Persa tinha a sua capital em Passárgada, mas Dario, para poder fazer uma melhor administração do território, estabeleceu capital também em Babilônia, Suzã, Ecbátana e Persépolis. Então, havia várias capitais em regiões diferentes para que essas capitais ajudassem o imperador na administração desse território tão vasto. E você já ouviu falar de uma dessas cidades, não é mesmo? A cidade de Babilônia. Os persas dominaram, conquistaram a Mesopotâmia. E a Babilônia, que era uma capital importantíssima, se tornou então uma das capitais deste vasto império. Durante o reinado de Dario, nós temos uma administração ainda mais centralizada. Ele foi um governante muito sábio, podemos dizer assim. Quando ele percebeu o tamanho do seu império, ele fez uma divisão. Pegou todo o território da Pérsia e dividiu em várias províncias. Essas províncias tinham um nome um pouquinho diferente, tá? Mas você vai conseguir guardar. Eram chamadas de satrápias, ok? Satrápias. Então, satrápias era o nome dado para as províncias do Império Persa. Era um território gigantesco, ele dividiu em várias satrápias com várias capitais, como, por exemplo, Passárgada, Babilônia, Suzã, Ecbátana e Persépolis, ok? Dentro dessas províncias, Dario enviou pessoas da sua confiança, que eram os olhos, né, e a boca do imperador. Ou seja, eles representavam o imperador nessas regiões. Então, cada satrápia tinha um sátrapa. Eu vou repetir. Cada satrápia tinha um sátrapa, que era uma espécie de governador, ok? Ele era o representante de Dario naquela região. Então, o sátrapa era os olhos e os ouvidos e a boca do imperador, porque as ordens dele eram ordens dadas pelo próprio imperador. E além disso, além dessa divisão territorial, Dario também foi responsável por uma ampla reforma dentro do império. Para você ter uma ideia, durante o seu governo foram construídas novas redes de estradas para facilitar a comunicação e também o transporte de mercadorias e pessoas. E durante o seu governo foi também estabelecido um sistema de correios para que as mensagens do imperador e as mensagens importantes, de modo geral, pudessem chegar com maior agilidade nesse vasto território. Além disso, Dario padronizou a economia do império, criando uma moeda única, que tinha um nome em homenagem a ele mesmo. Isso era muito comum naquela época. Então, o nome da moeda dos persas era o Darico, em homenagem a Dário. Então, em todo o império, usava-se a mesma moeda. Isso facilitava a atividade comercial dentro do império. Você não precisava ficar trocando de moeda dependendo da região para onde você ia. Então, nós temos um sistema de estradas, um sistema de correio, temos uma moeda padronizada. Além disso, para facilitar ainda mais o comércio, Dario padronizou os pesos e medidas dentro do Império Persa, a fim de que o comércio de mercadorias fosse facilitado e dificultando aí a questão de qualquer tipo de manipulação, né, dentro do comércio no Império Persa. Além disso, ele reestrutura
o exército, criando um exército profissional e permanente, pago com o dinheiro dos impostos dos moradores do império. Então veja como o Império Persa está estruturado. Mais de 8 milhões de quilômetros de território, cortado por várias estradas muito bem construídas, com um sistema de correios organizado, com uma única moeda, com um padrão de pesos e medidas e com um exército permanente. Foi um dos maiores impérios da antiguidade, conquistando inclusive territórios que nós já estudamos, como por exemplo a Mesopotâmia, e conquistando também os hebreus. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Bem, e nas características culturais desse povo? Dentro do Império Persa, queridos, se destaca a religião. A religião persa recebe o nome de zoroatrismo. É uma religião que nós chamamos de maniqueísta. O que é algo maniqueísta? É algo que está dividido entre o lado bom e o lado mal, ou o lado do bem e o lado do mal, a força positiva e a força negativa. O zoroatrismo é uma religião, então, maniqueísta, que entendia a existência de dois deuses com o mesmo poder, digamos assim. Então você vai ter no zoroatrismo o Ahura Mazda, que é o deus do bem, da luz e da pureza, e do outro lado, o Ahriman, que é o deus do mal, o deus da discórdia, certo? E essa religião foi criada por um profeta, foi desenvolvida por um profeta chamado Zoroastro. Por isso tem esse nome zoroatrismo. E eles também têm um livro sagrado chamado Zend Avesta, que foi exatamente o livro escrito pelo Zoroastro. Então é uma religião maniqueísta. Preste atenção, ela não é igual à religião, por exemplo, judaica ou cristã, porque o judaísmo e o cristianismo entendem que existem duas forças, existe a força do bem e a força do mal, é claro. Mas no cristianismo e no judaísmo, essas forças não são iguais, ok? Deus não tem a mesma força de Satanás, digamos assim, ok? Deus é infinitamente superior. Já numa religião maniqueísta, são dois deuses com o mesmo poder, são duas forças em conflito, ok? Duas forças poderosas em conflito. Então é uma visão diferente, a gente não pode dizer que o judaísmo e o cristianismo são maniqueístas, ok? Beleza? E aí, pessoal, nós temos o seguinte, o Império Persa cresceu amplamente, cresceu muito, mas muito mesmo. E eles vão dominar, por exemplo, os hebreus. A gente falou inclusive sobre isso no nosso vídeo sobre o povo hebreu. Quando eles conquistam a Babilônia, os hebreus estavam lá. Não sei se você vai se lembrar, se você não se lembra, confira depois também o vídeo sobre os hebreus, mas a própria Bíblia fala sobre isso. Os hebreus se dividiram em dois povos, você tinha o reino de Israel e o reino de Judá, e o reino de Judá foi invadido pela Babilônia, e os moradores levados para a Babilônia como prisioneiros. Quando a Babilônia é dominada pelos persas, por Ciro, inclusive, os hebreus são autorizados por Ciro a voltarem para a sua terra, para a região da Palestina. E eles vão ocupar principalmente a região da Judéia. E por isso eles passam a ser chamados de judeus. Então, como eu falei nos vídeos anteriores, a história desses povos está toda interligada. O Império Persa surge com Ciro, cresce, conquista vários territórios. Entre esses territórios está a Babilônia. Dentro da Babilônia estavam os hebreus, que são liberados, são autorizados a voltarem para sua região, desde que eles pagassem impostos para o Império Persa. Ok? Então, Ciro e a Pérsia foram responsáveis pela libertação desse povo. E com Dario, como a gente está falando agora, esse império só cresceu e se desenvolveu. Entretanto, a ganância falou muito alto, não é verdade? Porque os persas, depois de conquistarem todo esse vasto território de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, eles resolveram atravessar o Mar Egeu e tentar conquistar a Grécia. E a partir desse momento acontece uma série de conflitos que ficou conhecido como as Guerras Médicas, que foi uma série de batalhas entre
os persas tentando conquistar a Grécia. E os persas foram derrotados nessa batalha, ok? E logo depois, anos depois, perdão, por volta do ano 331, a região vai ser conquistada por Alexandre o Grande. Mas nós vamos falar sobre isso de maneira mais detalhada nos próximos vídeos, porque nós vamos estudar agora, a partir de agora, a Antiguidade Clássica, a história da cidade de Atenas, a Grécia Antiga e o famoso Império Romano. Então nós vamos falar novamente e de maneira mais detalhada sobre as guerras médicas quando nós estudarmos aqui no nosso canal sobre a Grécia Antiga. Então, esse é um panorama para você entender a origem desse país chamado Irã, que formou na antiguidade um dos maiores impérios da história, que foi o Império Persa. Ok, pessoal? Você conhecia essa história? Você gosta da Antiguidade Oriental? Deixe seu comentário aqui no nosso canal. Não esqueça de curtir, deixar o seu comentário, recomendar esse vídeo, mandar esse vídeo para um amigo seu, um familiar. E confira se você está inscrito no nosso canal e eu conto com o seu apoio para que esse canal cresça cada vez mais. Esse aqui é o canal do professor Tito, onde você encontra conteúdo sobre história e ciências humanas de modo geral. Muito obrigado pela sua presença aqui. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um grande abraço.